Que eu quero chamar a atenção agora de vocês? Nós estamos lidando com a teoria da prova. Vimos como essa teoria da prova, ela caminha aqui para a discussão da defesa do réu e como que, de certa maneira, o réu ele tem um papel preponderante para discutir como a prova vai ser desempenhada. Se ele faz uso de uma defesa de mérito direta, nós temos um resultado. Se ele faz uso de uma defesa de mérito indireta, o resultado do processo, em termos de distribuição estática, muda em 180 graus. Ele tem uma responsabilidade, então, muito grande sobre o destino da prova no processo. Entretanto, quando nós compreendemos a estrutura do processo a partir de uma perspectiva que subdivide o procedimento de conhecimento em uma estrutura de 4 fases obrigatórias, ou seja, se a gente está pensando o procedimento ordinário aqui, a partir de uma construção de 4 fases obrigatórias, em que eu tenho a primeira, a fase postulatória, a segunda, a fase de saneamento, a terceira, a nossa fase instrutória propriamente dita, e, por fim, a fase decisória do procedimento. Poderíamos incluir uma quarta fase eventual, que vai ser aqui a fase recursal, e, eventualmente, um cumprimento de sentença com ou sem a fase de liquidação. Mas, enfim, essa não é tanto a nossa preocupação aqui. O sistema do procedimento ordinário ele foi exatamente pensado para que nós tenhamos, na fase postulatória, um momento de estabilização da lide, e por isso mesmo a gente pode concluir que essa fase ela tem início com o exercício do direito de ação por meio de uma petição inicial, e ela exatamente vai se encerrar aqui com a apresentação do Instituto da Resposta do réu, seja pela forma de uma contestação, seja pela forma de uma reconvenção, seja pela forma com a qual o réu eventualmente assuma essa opção. Logicamente, dentro dessa sequência, a gente passa para a fase de saneamento. E alguns autores, e eu acho que isso vale a pena ser trazido à mente, como, por exemplo, né, meu querido Cássio Carpinella Bueno, ele chama a fase de saneamento não de fase saneadora ou de fase saneatória, como diversos autores o chamam, mas de fase ordinatória. Porque, na realidade, Scarpinella Bueno observa de uma maneira muito interessante que a fase de saneamento ela aparece na estrutura do procedimento não apenas para analisar vícios, expurgar vícios do procedimento, mas ela está muito preocupada com aqui o artigo 357 e o espaço que o artigo 357 nos dá para a construção da fase instrutória. E dentro dessa sistemática, então, Scarpinella Bueno, observando muito bem, diz: a fase ordinatória se presta também para organizar a fase instrutória. 2 observações. Primeiro, a fase saneadora, ela tem uma razão de ser muito interessante, que é exatamente a verificação de vícios na estrutura do nosso procedimento. Senhores, senhoras e senhoritas, observem uma questão importante. Se vocês pegarem
o banco de dados do Poder Judiciário, a partir do relatório Justiça em Números, nós vamos encontrar algumas conclusões um tanto quanto perturbadoras. No seguinte sentido, nós temos hoje, ainda, desde uma tradição viciada do CPC de 73, o péssimo hábito de fazermos uma decisão de saneamento verdadeiramente legítima e decente. Esse resultado tem um elemento drástico, absurdo, na realidade. A média brasileira, na fase decisória, são de mais ou menos 2/3 de sentenças sem resolução do mérito, ou seja, aplicando o artigo 485. Olha só, 2/3 das sentenças produzidas a nível de Brasil são sentenças que deixaram de aplicar o mérito, ainda que após uma fase instrutória inteira, porque deixaram de identificar um vício processual e até mesmo um vício processual que, eventualmente, poderia ser objeto de correção aqui na fase de saneamento. Isso significa dizer que quando o magistrado, entre o protocolo da petição inicial e a citação do réu, realiza o seu controle sobre a petição inicial, isso não é feito, ele não lê a petição inicial e, de uma maneira bastante padrão, ele já cita o réu e ele é incapaz de perceber coisas bestas como do tipo, tá, que aconteceu conosco, uma petição inicial que foi distribuída a partir de uma impressão e digitalização, onde quem imprimiu não prestou atenção, só imprimiu folhas frente e verso, mas escaneou num scanner que só fazia frente. Resultado, a petição inicial só tinha as folhas ímpares. 13 folhas ímpares, na realidade, mas nenhuma folha par. E dava para ver, porque estava numerado. Então, via 1, 3, 5, 7. E o problema mais complicado, o pedido estava na folha de número 12 das 13. Então, basicamente, você lia a petição, conseguia fazer uma imagem mental do que talvez o autor estivesse pretendendo, mas a exatidão do pedido, não. Porque a última folha tinha o valor da causa, um requerimento genérico de provas, padrão, aquela coisa do protesto, a produção de todas as provas em direito, um requerimento de citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação e ficava por aí. Não tinha requerimento de gratuidade, porque realmente não tinha cabimento, não tinha requerimento de Ministério Público, porque não tinha nenhuma das situações do 178. Mas, enfim, eu tinha 2 requerimentos e o valor da causa. E o pedido mesmo? Cadê? Né? A petição inicial trazia na folha 1. Ação ordinária de reparação de dano material e moral com pedido de tutela antecipada. Tudo bem? Mas o pedido em si, ele não tinha na peça. Resultado, o juízo passa batido e manda citar o réu para comparecer a uma audiência de conciliação. Havia um litisconsórcio, a minha cliente e mais uma parte. Essa parte foi defendida pela Defensoria Pública, que não arguiu a ausência de folhas pares na petição inicial. Fez uma contestação, eu não sei como, eu juro que eu não entendi, não arguiu a inépcia, não arguiu as faltas de página, mas foi. Não é? Antes da audiência de conciliação, tentamos despachar com a juíza e dizer, excelência, a petição só tem folhas ímpares. Como nós vamos para uma audiência de conciliação, onde a gente mal sabe o que é que está acontecendo. Seria muito prudente. Determina a emenda da petição, adia a audiência, remarca quando ela for emendada
e aí a gente senta para conversar. Porque eu não vou sugerir nenhuma proposta de acordo para o meu cliente se ele não souber sequer qual é o pedido que o autor está fazendo naquela ação, em termos de determinação e etc. O curioso é que a juíza me respondeu: ah, doutor, um pouquinho de boa vontade ajuda, né? Se você sabe que está escrito que é uma ação de indenização, o pedido é indenizatório, não? Ah, tá. Eu falei, mas e a quantidade? E a liquidez desse pedido? Ah, não, deixa até a audiência de conciliação que vocês resolvem lá. Ele vai te contar quanto é que ele quer e se você aceita ou não aceita. Bom, qual que é o problema aqui? Ato processual absolutamente inútil. Ato processual absolutamente inútil. Quer dizer, o meu cliente já vai para a audiência preparado. Nós vamos ter uma preliminar de inépcia da petição inicial por falta de pedido. Qual é a possibilidade de conciliação? Zero. Zero, na verdade. Né? A etapa de emenda já aconteceu, eu já fui citado. Para que a petição seja modificada, eu tenho que concordar. E, bom, eu não vou concordar. Então, eu vou bater o pé para o artigo 485 e, consequentemente, levar à extinção do processo. Mas o que aconteceu? Tempo morto. Tivemos uma audiência de conciliação que demorou 2 a 3 meses da data da citação do réu para nada. Para, no fim, a juíza concordar que a petição inicial não tinha pedido e, eventualmente, tinha que ser extinta. Bom, paciência. Mas qual é o problema? Ela foi extinta aqui. Já foi um lucro. Ela já foi extinta aqui. Opa, acabou mexendo aqui. Ela foi extinta aqui. Na entrada da fase de saneamento. Mas 2/3 das sentenças produzidas no Brasil são pelo 485. E são pelo 485 não aqui. Ou aqui. Mas aqui. Na fase decisória. Quando já houve uma instrução para que a gente descubra que a parte é legítima, para que a gente descubra que falta interesse processual, para que a gente descubra que a petição inicial é inepta, para que a gente descubra até mesmo que o juiz é incompetente. Porque você está brigando com essa incompetência em preliminar, há tempos, no fim das contas. Né? E aí, qual é o resultado? Eu costumo dizer que parece algo, sei lá, humorístico, no fim das contas. Se nós temos 2/3 de procedimentos natimortos na estrutura do Poder Judiciário, eventualmente, se a decisão do controle ou na etapa de saneamento isso fosse feita, só teríamos no Brasil 1/3 de processos para instrução. 1/3 dos processos para instrução. Isso significa dizer que qualquer medida de contenção, qualquer medida de solução da crise do Poder Judiciário, ela tem que começar pelo saneamento. Ou seja, se eu não realizar de maneira satisfatória um saneamento nesse processo, eu vou lá para a fase decisória sem ter a mínima condição de estar discutindo o mérito. Eu vou estar produzindo provas que eventualmente serão descartadas. E aqui decorre um fenômeno muito complicado. Primeiro, a irrepetibilidade dessa prova. A prova pericial pode não poder ser refeita. Se uma testemunha já foi perguntada, a parte contrária já sabe a resposta, ela, quando fizer a sua pergunta, ela já vai fazer de maneira diferente. Os resultados são irrepetíveis. E eu vou sacrificar a instrução do processo pela falta de saneamento. Então, aqui já começa um problema. Quer dizer, a teoria da prova ela já está sendo desvalorizada no momento em que o adequado saneamento do processo também o é. Dentro desse universo, né, é que exatamente a decisão de saneamento ela aparece para nós. Porque o que busca o artigo 357, se nós fôssemos realmente analisá-lo de maneira criteriosa? Ele está estabelecendo para nós que a decisão de saneamento ela deveria, primeiro, trazer. Deixa eu fazer diferente.
ela deveria trazer uma declaração de ausência de vícios no procedimento, por uma razão muito básica. Esses vícios foram analisados, discutidos, sanados ou não, dependendo da sua possibilidade jurídica. Enfim, além disso, deveria ter aqui, e agora a gente entra no nosso ponto, uma declaração de quais são os fatos incontroversos no nosso processo. Por que isso? Porque é uma exigência do artigo 374 que não produzimos provas sobre fatos incontroversos. Não temos por que produzir provas sobre fatos inúteis, na realidade. Inúteis no sentido do interesse processual. Não há lide, não há controvérsia, não há razão pela qual nós iremos discutir aqui essa questão se necessariamente não demanda prova, não remete a uma litigiosidade. Outro ponto que a gente teria que observar é, então, uma declaração de quais são os fatos controversos. Onde está a polêmica? O que precisa ser provado ainda naquele procedimento? Por que isso? Porque se eu estiver diante de fato controvertido e eu preciso saber, eu objetivo a discussão da audiência de instrução e julgamento. Observe, se alguma parte começa a fazer perguntas para a testemunha acerca de fatos que se encaixam no caráter do fato incontroverso, o juiz tem plena capacidade de atravessar e cortar e falar: não, não, doutor, nós não vamos discutir isso, não. Já está lá para trás. Até porque a decisão de saneamento ela sofre um processo de estabilização. Então, isso ficou lá para trás. Não vamos voltar. Concordamos com a incontrovérsia. Nada mais há que se fazer. Ficou para trás. Está superado. Precluiu. Mas, até porque o 357 fala num grau de estabilização maior. Aí depois, eu precisaria identificar, então, sobre os fatos controversos, quem tem o ônus de prova. É o autor, é o réu. E aí a gente volta novamente nessa discussão. Quando o artigo 357 ele diz que a decisão de saneamento tem que estabelecer o ônus de prova, se for caso de teoria dinâmica, se for caso de inversão, etc., isso tem que ser estabelecido aqui. Isso tem que ser definido aqui, para não gerar surpresas. Isso significa que o Código de Processo assumiu a teoria da regra de procedimento. E, com isso, nós vamos abolir a tese da regra de julgamento. O ônus de prova não vai ser guardado pelo juiz para verificar em caso de dúvida. Ele é mecanismo de organização da prova na fase instrutória. E, por isso tem que estar registrado. Eu, autor, tenho que saber quais são os meus ônus de prova. O réu tem que saber quais são os ônus de prova dele. E mais, né? Quais são, então, os fatos incontroversos? Por fatos, a gente pode substituir por uma nomenclatura mais técnica
os elementos de prova que nós vamos trabalhar ao longo da fase instrutória, para que não haja surpresa. Então, o que é polêmico? Isso, isso e isso. Só porque muitas vezes o resto ficou para trás. O resto está solucionado. Não tem o que discutir. Só que aí vem um grande ponto, né? A cereja do bolo aqui. Se nós definimos quem tem o ônus de prova, nós temos que definir, então, quais os meios de prova serão utilizados e por quê. Porque qual é o problema aqui? Eu tenho meios que são imprestáveis. Eu tenho meios que não podem ser utilizados. Ah, mas eu requeri prova testemunhal. Ok. Mas os fatos controvertidos são agora apenas fatos técnicos. Ora, dispensa-se essas testemunhas. Ah, mas estava lá na petição inicial. Dispensa-se essas testemunhas. Elas são inúteis. Elas são inúteis. Ou o inverso. Eu pretendo provar determinados elementos de prova, mas esses elementos de prova não demandam conhecimento técnico. Então eu posso usar prova testemunhal. Ah, mas eu quero usar perícia. Não, sua perícia é inútil. Sua perícia é inútil. Porque necessariamente ela vai discutir questões que o homem comum pode responder. Não há interesse processual em gastar tempo e dinheiro na produção de uma prova, se essa produção de uma prova não traz nenhum ganho qualitativo para o processo. Então a gente tem que ver se realmente o meio de prova escolhido ele é adequado para o fim em que ele se destina. Se ele não é procrastinatório e dentro dessa lógica, exatamente, a decisão de saneamento se mostra um elemento extremamente importante para essa organização do processo. Ou seja, a gente consegue perceber o que nós vamos discutir e para o que nós vamos discutir. Porque daqui decorre o último ponto, né? Então, ele agenda a audiência. Tudo bem, ele agenda a audiência. Só que aqui nós já sabemos, com a garantia de uma decisão de saneamento bem feita, que eu não tenho vícios, não serei surpreendido por uma sentença terminativa do processo, os fatos incontroversos já estão estabelecidos, e de uma maneira muito curiosa, se eu tiver o conhecimento dos fatos incontroversos, e bem como dos fatos controversos, eu, parte, litigante, eu já começo a perceber quais são minhas chances de sucesso ou de fracasso. Pode ser interessante partir, por exemplo, para uma negociação e gerar uma transação? Pode ser interessante. Eu posso ter uma situação em que eu percebo que as coisas não estão a meu favor. Tá, eu tenho fatos controvertidos A e B, o ônus de prova é meu e eu não tenho nenhum meio de prova para me ajudar. Então, quer dizer, eu estou lascado. A melhor solução, então, é negociar um acordo dentro dessa dinâmica processual aqui. E isso favoreceria mediações, isso favoreceria negociações com transações, isso favoreceria um monte de coisa. Até outro elemento interessante, se esse quadro ele fosse montado, a etapa recursal seria mais bem organizada. Perfeito? Por que ela seria mais bem organizada? Porque a gente não estaria discutindo e mandando para o efeito devolutivo do recurso fatos, por exemplo, incontroversos. O que a gente estaria fazendo com a decisão de saneamento? Filtrando a lide em parcelas cada vez menor, discutindo cada vez as coisas de maneira mais objetiva e não subjetiva. Quando o saneamento é feito, disse para vocês na parte da manhã, eu desafio um juiz que não faça o saneamento e não consiga dar sentença na audiência. Ou não consiga dar sentença 5 dias depois da audiência, se ele quiser. Ou seja, ele tem toda a condição, porque o que ele faria?
ele faria, no fim das contas, um checklist, uma tabela, onde essa tabela vai ter aqui, vamos colocar, uma coluna, e eu, particularmente, quando eu vou para uma audiência de instrução e julgamento, eu faço isso. Ou seja, eu faço essa tabela aqui. A grosso modo, desculpa a falta de técnica de desenho, mas eu estabeleceria aqui fatos. E aí eu vou ter o fato 1, e aí eu vou ter o fato 2, e eventualmente fato 3, fato 4, e etc. O que eu preciso primeiro verificar? Né? Esse fato, ele é incontroverso ou ele é controverso? Porque, por exemplo, se eu encaixar o fato 1 na categoria do fato incontroverso, opa, não tem prova sobre o fato 1. Não preciso mais me preocupar de gastar tempo e meios de prova na discussão do fato 1. Ah, não, mas o fato 2, por exemplo, né? Faria até diferente. Faria até diferente. O fato 1, ele é incontroverso. Vamos supor. Porque, de fato, as partes não divergem acerca da sua existência. O fato 2, ele é incontroverso, mas por conta de uma defesa de mérito indireta. Isso significa que ele vai puxar a atenção para a controvérsia de um fato 3. Então, se o fato 3 é incontroverso, perdão, se o fato 3 é controverso, mas ele decorre de uma defesa de mérito direta, eu sei aqui quem tem o ônus da prova. Eu, com muita tranquilidade, digo, o ônus da prova é do réu. Aqui não há ônus de prova, porque, consequentemente, não há discussão, não há necessidade. Se esse fato 2 ele é um fato produzido por uma defesa de mérito indireta, então ele é incontroverso, também ninguém tem um ônus de prova. Mas e agora? E agora a gente tem que verificar qual é o meio e por que do meio. Então, quer dizer, fato 1, fato 2, não preciso pensar em provas. Fato 3, ok, mas eu estou optando por prova testemunhal e documental. Tudo bem, mas aí a gente tem que pensar agora. Tenho documentos? Escuta, podia trazer os 2 quilos aí Os documentos já foram juntados? Porque a gente tem um problema, a preclusão da prova documental. A prova documental deve ser juntada pelo autor, em regra, na petição inicial, e pelo réu na sua contestação. Eventualmente, se eu tenho uma defesa de mérito indireta, esse fato 3 não apareceu na inicial, mas então ele pode aparecer numa impugnação à contestação, e aí eu tenho novamente o espaço de produção de prova documental. E aí eu vou ver, a prova documental já está produzida? Porque se ela não está produzida, também já não é hora de produzir. Então, esse requerimento, ele se torna aqui um requerimento que vai ser negado. Novos documentos? Não, não. Novos documentos, não. Afinal de contas, quando a gente lida com a prova documental, o CPC ele é muito interessante, porque ele trabalha o quê? Documento tem uma juntada ordinária na petição inicial, na contestação e, eventualmente, na impugnação, e uma juntada extraordinária. Mas o que significa juntada extraordinária? Eu preciso ter uma figura que é o chamado documento novo. Mas ele é novo por 2 razões. Primeira, ele é novo porque é superveniente,
Ou seja, ele é novo porque ele prova fatos futuros, e aí, óbvio, eu não poderia exigir do autor a máquina do tempo. Ah, você tinha que ter previsto que isso aconteceria. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Né? Então a gente retira essa figura. Então, ok, são fatos futuros, então eu vou demonstrar futuramente. Esses docs vão estar aqui. Ou eu tenho que ter uma situação extremamente complicada, que é o quê? Eu brinco com os alunos. É o documento novo, velho. É um documento que aparece no processo agora, mas porque esse fato não foi alegado. Não foi alegado pelo autor, não foi alegado pelo réu. Ele foi descoberto por um acaso, por conta de uma testemunha, ele foi descoberto por conta do perito, ele foi descoberto por qualquer outra coisa. Mas se trata de um fato pretérito, desconhecido na estrutura argumentativa da petição inicial e da contestação. Caso contrário, posso lançar mão do documento novo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho aqui preclusão e eu preciso respeitar essa preclusão. E isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Tem gente que lê mal o dispositivo do código, né? E acha que, na realidade, lendo apenas a primeira parte e não a segunda e a terceira do artigo, diz: ah, posso juntar documentos a qualquer momento. Não, não posso, não. Né? Eu tenho limites. Limites preclusivos que organizam o procedimento. E isso precisa ser lembrado o tempo todo, porque ele traz como consequências muito negativas aqui a sua juntada. Uma juntada de um documento que não é extraordinário entra na nossa última fala. O problema da prova antijurídica. E aí ele tem que sair. Nós vamos ter problema com esse documento, porque ele é violador de norma. Mas, enfim, quando eu tenho essa estrutura de saneamento, eu consigo plenamente fazer a audiência com uma espécie de tabela na minha mão e ficar verificando. Opa, peraí, eu tinha o ônus do fato 3. Consegui ou não consegui? Ele foi atingido ou não foi atingido? E do mesmo jeito que fica parecendo sei lá, uma espécie de planilha de batalha naval, o juiz faria a mesma coisa. Ele vai acompanhando e dizendo, opa, conseguiu. Opa, não conseguiu o ônus de prova. Então, terminaríamos a audiência. O fato 3 foi provado? Não. Então, presumimos verdadeiro o fato 2, no sentido originário do autor, trazido na petição inicial. Ponto. Você dá a sentença. Você dá a sentença. Sem grandes exigências, sem grandes temores, sem grandes problemas, no fim da conta. Né? E isso é interessante. Quer dizer, a gente teria um mecanismo de racionalizar a instrução, permitindo que a instrução fosse a mais clara e objetiva. Qualquer um que saísse do foco, você corta ele e diz, não, não, isso não está na discussão, não. Vide saneamento. Vide saneamento. O saneamento bem feito. E eu brincava com os alunos da escola, da magistratura, façam a tabela. Juntem a tabela, dizendo, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ponto. Porque a gente vai ter o máximo de segurança jurídica. A gente vai ter o máximo de princípios do contraditório. Lembrando que, é claro, essa tabela ela pode ser preenchida solipsisticamente, solitariamente pelo magistrado, mas vai poder haver impugnação pelas partes, como diz o 375, o 357. Mas o mais interessante é quando isso é feito em audiência. Então, em audiência, você vai ter oportunidade de sentar
não para discutir as provas, mas para discutir a organização da audiência que discutirá as provas. E aí a gente verifica os fatos, verifica vícios, verifica ônus, verifica meio e fecha a discussão. Quando isso é feito, né, e aí eu sempre lembro dos meus queridos ingleses, que eles diziam, às vezes a gente tem que demorar mais num ponto para atalhar lá no final. Às vezes o que parece muito trabalho para a construção da decisão de saneamento se reveste em uma garantia de aceleração da IJ e, ao mesmo tempo, numa garantia de aceleração da sentença e até mesmo uma diminuição da recursibilidade. O número de recursos vão cair, porque o sujeito para recorrer, ele está engessado aqui. Ele não tem esse universo todo de discussões para poder trazer. Mas, na prática, a gente vê isso acontecer? Infelizmente, não. E aí a gente tem esse resultado estranho e horroroso de uma litigância perdida por uma absolutamente inércia do Poder Judiciário. Né? E quando a gente lida com esses dados, é simplesmente de assustar. Porque demonstra que o próprio Poder Judiciário ele está sendo absolutamente displicente com a gestão processual. Ele está deixando passar questões que seriam questões fundamentais. E aí a gente chega num número altíssimo de casos onde, a bem da verdade, apenas 1/3 tem viabilidade para chegar ao mérito da questão. E isso é estranho, porque o Poder Judiciário ele quer resolver a crise com a inteligência artificial, ele quer resolver a crise com um mecanismo de decisões vinculantes, ele quer resolver a crise de qualquer forma, menos atacando os pontos onde realmente a crise pode ser resolvida, onde realmente a gente diminui o estoque matematicamente. Mas ele não faz. Por quê? Em parte, só tem uma explicação, que não é nem ignorância, é preguiça mesmo. É preguiça de gastar um tempo argumentativo na decisão do 357. Qualquer magistrado que leva a sério o 357, ele diminui o número de recursos, ele diminui o tempo de sentença, ele diminui o número de processos na vara dele. Um aluno meu, magistrado estadual, mineiro, ele estava numa comarca caótica no interior de Minas, no norte de Minas, onde basicamente todo mundo é jocoso e faz piada com a comarca. A comarca tem 2 varas e, consequentemente, ele foi capaz de colocar a vara dele certinha, diminuir o passivo, produzir sentenças no prazo, mas o colega não, porque não se engajou nessa prática. Né? Eles não se preocupam nesse engajamento. E isso é muito complicado. Né? Isso revela para a gente um problema muito grande em termos de gestão mesmo do Poder Judiciário e de gestão da prova do Poder Judiciário. Mas, bom, né, o 357 nos traz ainda uma solução que eu acho, então, interessantíssima. O magistrado não vai fazer o saneamento decente, façamos nós. Porque eu tenho uma possibilidade de saneamento negocial no 357. O saneamento pode ser apresentado para homologação ao magistrado. O autor e o réu podem sentar fora do espaço de uma audiência, sei lá, no escritório de um dos dois ou num solo neutro, e entre eles fazer o saneamento. Isso é muito interessante, porque você já chega com a coisa toda mastigada para o magistrado e já aceita consensualmente pelo seu ex-adverso.
Quer dizer, se eu tenho as duas partes realmente interessadas na célere tramitação do procedimento, eu tenho aqui um mecanismo extremamente útil, extremamente importante para a gente fazer essa aceleração vingar. O que falta? Vontade. Vontade, seja do advogado, para ficar meio que, né, enchendo a paciência do magistrado para ele fazer esse saneamento bem feito, ou, eventualmente, uma situação em que a gente faz a proposta de saneamento. Né? Eu sou famoso exatamente por encher o saco dos caras e falar, ou, vamos fazer o saneamento, ou, vamos fazer o saneamento, ou, isso não é saneamento, não. Né? Isso não é saneamento, não. O que você apresentou não resolveu os problemas. Nós vamos ter atraso, nós vamos ter morosidade e, em parte, a culpa é sua. Você vai ter que arcar com esse ônus aqui pelo retardamento do processo. Mas, enfim, né, essa possibilidade nos abre aqui um universo de situações para que a gente compreenda, né, como dinamizar argumentativamente a prova, como desenviesar o magistrado. Porque a partir do momento que na decisão de saneamento ele tem que dizer quais são os fatos incontroversos, quais são os controversos, e a gente força o ex-adverso a dizer quais são os meios de prova, está tudo sendo posto às claras. Né? Como diria mais uma vez meu caríssimo Robert Brandon, está tudo sendo feito de maneira explícita. Não tem insegurança, não tem surpresa. O contraditório é efetivo. A carta está no tabuleiro ali, está na mesa. Né? O outro está vendo o movimento que eu vou fazer. E, a partir disso, ele vai tomar as decisões. Claro que, se a gente faz o saneamento desse modo, a gente perde o sabor da montanha-russa processual que a gente está acostumado. Mas aí eu sempre brinco com uns. Se você quer aventura, sei lá, vai para cachoeira, vai escalar montanha, vai fazer esporte radical, pula de paraquedas. O processo ele não precisa ser esse vai e vem maluco que nós estamos acostumados, mas de uma maneira absolutamente equivocada. Outro ponto, para a gente caminhar para o final da nossa apresentação, é refletir um pouquinho sobre a história da tal da prova ilícita no direito brasileiro. Né? A prova ilícita é talvez uma das categorias também mal trabalhadas por nós e, principalmente, né, pelo nosso poder judiciário. A atuação do poder judiciário brasileiro é absurdamente curiosa em termos de criatividade jurídica quando se trata de prova ilícita. Primeiro, a tradição da prova ilícita ela aparece pela primeira vez na doutrina norte-americana. E a doutrina norte-americana ela é muito pragmática, no seguinte sentido: ela está definindo que a prova ilícita é a prova produzida mediante violação de norma jurídica. Ponto. A doutrina norte-americana ela não qualifica. Qual norma jurídica? Processual, material, penal, civil. Norma é norma. Norma não pode ser violada. Norma não pode ser desobedecida dentro desse sistema. E, para eles, se eu tenho norma jurídica violada, eu tenho nulidade processual. E, dentro desse sistema, os Estados Unidos têm uma tradição gigantesca que data aí do início do século XIX, por exemplo, num importante precedente, que foi Lochner versus New York, onde se discute que os princípios do devido processo legal eles são aplicados a qualquer processo, penal, civil, seja o que for, consequentemente. O devido processo é norma constitucional e, por isso, irradia
exigências de observância para todo o processo. Não apenas o processo penal, como durante um tempo, nós vamos ver, a coisa vai ficar restrita. Né? E aí eu acho isso também muito curioso. A doutrina norte-americana ela vai por uma longa cadeia de precedentes que incluem casos como Lick Lerner ou Miranda versus Arizona, discutirem possibilidade de utilização da prova ilícita. É interessante também, né, que, por exemplo, a gente pega o caso Miranda, a gente pega uma Suprema Corte muito preocupada com o cumprimento dos direitos fundamentais, com a observância dos direitos fundamentais, que foi a Corte do Warren aqui. E aí a gente vai ver que eles vão bater muito firme na chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. E a teoria ela é muito singela em termos de enunciado, porque ela diz o seguinte: eu tenho uma prova inicial e se essa prova inicial ela é ilícita, tudo que vem dela é ilícito junto. É aquela história, não existe nulidade sanável. Se eu apago um ato processual, todos os atos ligados na cadeia a ele são apagados juntos, precisam deixar de existir. E isso gera e afeta, de uma maneira muito direta, a própria cognição do magistrado. Porque qual que é o grande problema? Que nós vivemos em termos de Brasil, digamos assim, né? E que é peculiar, é o fato de que nós sabemos que uma vez que o magistrado ele se torna eventualmente contaminado por uma prova ilícita, essa contaminação vai aparecer na fundamentação decisória. Não dá para você apagar a cabeça dele e falar assim, esquece, saiu, não existe isso. De uma forma indireta, isso vai ficar martelando na cabeça desse sujeito. E o que a doutrina norte-americana, então, vai dizer? Nós tivemos um juiz contaminado. Então, primeira coisa, remoção, substituição de julgador. A teoria dos frutos da árvore envenenada, ela termina com a percepção de que esse magistrado que teve contato com a prova e que a prova foi retirada por uma nulidade, ele tem que sair do processo. Eu tenho um caso de quebra de imparcialidade. Não porque ele tem interesse no litígio, mas porque ele se mostrou agora incapaz de produzir julgamentos racionais e imparciais. Então ele tem que sair. Ele tem que deixar a ação e ser substituído por outro que, como nada sabe, nada foi afetado. É importante essa forma de proteção. O estranho, aliás, estranho mesmo, né? Muito estranho, é a gente pensar como isso vai ser construído no Brasil. E como o Brasil resolve fazer uma definição de prova ilícita diferente do resto do mundo. Voltamos a jabuticabas brasileiras. Né? Lá fora, prova ilícita é violação de norma, qualquer norma. Mas o Supremo Tribunal Federal, no momento em que ele se dispõe para enfrentar essa questão ao julgar aqui, né, um determinado habeas corpus lá na década de 90, por uma questão que, pasmem, né, a Constituição de 88 foi a primeira Constituição a proibir a prova ilícita. A prova ilícita está na doutrina norte-americana lá na Quinta Emenda. Lá na Quinta Emenda. Lá no século XVIII. Mas ela, para nós, é uma novidade. Por quê? Porque grande parte da doutrina processual diria, não, mas a gente não pode se preocupar com a prova ilícita, porque o que importa é a verdade real. E aí, mais uma vez, o tal do argumento da verdade real, ele está sendo utilizado muito mais para sobrepujar direitos do que para garantir o devido processo.
né, para dar poderes e não para garantir o devido processo. Mas os brasileiros dizem, qual o problema? Né? E aí, só em 1993, nós temos o primeiro caso da história brasileira discutindo sobre provas ilícitas, que é o HC 69912, de relatoria do ministro Moreira Alves. E olha que coisa doida, né? Se a gente for pensar em termos da estrutura desse HC. Porque o ministro Moreira Alves, discutindo um caso penal, absolutamente penal aqui, acerca da teoria da prova, ele resolve fazer uma distinção, como diria o professor da Universidade de Harvard, Cass Sunstein, maximalista. Ele resolve fazer uma filosofia da prova num caso que não discutia isso, e ele cria uma categoria dicotômica. Ele separa a prova ilícita da prova ilegítima, sendo que isso não é feito em lugar nenhum. Qual o critério distintivo do ministro Moreira Alves? Ele diz que a prova ilícita é a prova realizada, formada, com violação de norma material penal, ou seja, crime. A prova ilícita é criminosa. A prova ilícita exige, então, que alguém cometa um delito penal para sua caracterização. Lesão corporal, furto, invasão de dispositivo eletrônico, sei lá, alguma modalidade prevista dentro da legislação penal, geral ou especial, mas enfim, eu preciso ter um crime. E de uma maneira muito doida no voto do HC 69912, o ministro Moreira Alves diz, então existe também uma segunda categoria, que é a categoria da prova ilegítima, onde ele diz, essa é menos grave. É muito mais grave violar a norma penal. E aí eu fico pensando o seguinte, quer dizer, o ministro Moreira Alves criou um critério de hierarquia das normas. Né? A popular pirâmide normativa, ela teria, então, Constituição, Código Penal e o resto da legislação infraconstitucional. Você diz, como assim? Não, mas o crime é mais sério. Mais sério por quê? Mais sério para quem? Ora, uma lei ordinária é uma lei ordinária, independente de onde ela veio, independente de qual é o seu assunto. Essa hierarquia ela não pode ser atribuída. Mas, de uma maneira estranha, né, a gente vai assistir essa situação, essa transformação aqui. E aí ele cria a categoria da prova ilegítima para nós. Entretanto, a categoria da prova ilegítima vai envolver aqui a violação da norma processual. Augusta, eu diria o seguinte, na realidade a pirâmide é um pouquinho diferente. A pirâmide é assim, decisões do Supremo Tribunal Federal, aí depois Constituição, aí depois vem o Código Penal, aí depois vem, como diz o Gilmar Mendes, os tratados de direito internacional, aí vem a legislação ordinária e alguma coisa do gênero. Né? Eu reduzi um pouco a complexidade, porque eu pulei aqui que o vértice seriam aqui as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim. Enfim. E aí a gente cria essa estrutura da prova ilegítima. Né? Então, essa prova ilegítima é a prova produzida com violação de norma processual. O louco nessa história toda, porque, no fim, o Supremo Tribunal Federal estava discutindo uma questão que era apenas de prova ilícita. Eu tinha flagrantemente o sujeito sendo torturado e, em razão da tortura, confessando um crime. E aí o Moreira Alves começa a fazer teoria, sem embasamento, porque ele não cita nenhuma doutrina, ele tira isso do sovaco para poder fazer uma dicotomia entre a norma ilícita e a norma ilegítima. E mais, para poder dizer que a teoria dos frutos da árvore envenenada seria restrita à prova ilícita. Ou seja, a inderivabilidade da prova está restrita
exclusivamente a seara da violação da norma criminal. O resto não. Né? O resto não. O resto não existe dentro dessa estrutura. E isso é uma doideira muito grande criada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele está desconhecendo nitidamente, respeitando uma classificação que é feita ao longo do Brasil inteiro. E esse HC ele se tornou paradigmático. Ele foi incorporado e passou a fazer coro por diversas outras decisões. Mas sabe qual que é a coisa mais doida? Que a teoria da prova ilícita no Brasil ela não para por aqui. Ela não acaba por aqui. Houve, na sequência, um HC de número 71373, que o Supremo vai discutir se a prova ilícita realmente seria aplicável ao processo civil. Ou se, na realidade, a prova ilícita seria apenas um mecanismo de proteção do réu no processo penal. Ou seja, o réu poderia utilizar da prova ilícita, mas o Estado não. E no direito civil, como a gente não está discutindo liberdade, ou pelo menos no sentido do direito penal, talvez a teoria da prova ilícita não fosse possível. Volto a dizer, em 1800 e pouco, a Suprema Corte dos Estados Unidos já estava dizendo que processo penal não é o único paradigma do devido processo. O devido processo se aplica a toda a estrutura processual, lá no Lochner versus New York. E em 1995, o Brasil está dizendo assim, mas será que a prova ilícita aplica no processo civil? Quer dizer, é um nível de distanciamento ou de, sei lá, encapsulamento jurisprudencial que o judiciário brasileiro parece que ele não consegue dialogar com os outros. Ele não consegue ver o que os outros países estão decidindo. Né? É ignorar por completo o direito comparado. E isso é muito estranho. Se a gente vive numa sociedade global em que, consequentemente, inclusive esses ministros estudaram fora do país, como é que eles não carregaram de volta de lá para cá um mínimo da aquisição e do respeito de direitos que era esperado por eles lá? Mas, bom, né, ficamos com Chico Buarque. Talvez realmente não exista pecado debaixo da linha do Equador. Né? Então, as coisas aqui são um pouco diferentes. Bom, além desse HC, nós vamos nos deparar com uma outra situação muito curiosa, que é o HC 85439. Onde o Supremo volta a discutir, lá no início do nosso século, se realmente a teoria dos frutos da árvore envenenada se aplicariam ao processo civil. E como fica o problema da verdade real diante dessa teoria. Empolgados com a metodologia de ponderação de princípios / valores, o ministro Gilmar Ferreira Mendes cogita, inclusive, em balancear a proibição de provas ilícitas com o princípio da verdade real, dizendo que, em alguns casos, talvez tenhamos que ceder à proibição de provas ilícitas para chegarmos à verdade real. E aí a gente fica com medo, porque você fala, não, pera, as garantias processuais mais básicas estão sendo desrespeitados pelo tribunal. Né? Você percebe que, nas 2 últimas décadas, o Supremo Tribunal Federal tem sérios problemas em compreender o que são as garantias do devido processo. Né? E aí justifica o Moreira Alves. A norma processual vale menos. Né? Norma processual não é igual à norma de direito material. E aí aquelas bobagens de norma substantiva e norma adjetiva, por exemplo, né? Que não tem o menor sentido. Ou as leituras redutoras de que o processo é um mero instrumento, então a gente não precisa dele. Às vezes dá para decidir sem. Só que a gente está no Estado de Direito. E aí isso não é opção.
A opção por cumprir a lei não pode ser uma opção. E quando a gente acha que esse circo de horrores sobre a teoria da prova já caminhou ao seu fim, a gente descobre que o Supremo enfrenta uma outra discussão em um outro HC 389-808, onde, de fato, ele começa a aplicar o balanceamento alexiano, quer dizer, me corrijo, o balanceamento do Supremo, porque a versão original do Alex nunca foi aplicada em nenhum julgado no Brasil, né? Vide, por exemplo, um trabalho genial do professor Fausto Moraes, onde ele deixa muito claro, analisando caso a caso da ponderação feita pelo Supremo, que em nenhum caso nós realmente aplicamos a metodologia, né? O Supremo sempre foi, digamos assim, ecumênico na sua criação decisória do conflito entre princípios e que sempre decidiu do jeito que ele queria, de modo que a metodologia do balanceamento, ainda que eu faça 1 milhão de críticas à teoria alexiana, né, eu concordo que se pelo menos o Supremo a utilizasse, era uma metodologia controlável onde a gente podia dialogar. A gente conhece os passos, a gente conhece o raciocínio e a gente pode contestar o resultado. Agora, quando tudo se transforma num fenômeno meramente retórico e que ele diz que usa o que ele não usa, aí a gente tem uma cachanga horrorosa na mão desses ministros, podendo representar uma decisão para qualquer lado. Aí a coisa fica mais perigosa, porque ela é retórica, né? E dentro de uma tradição em que a própria teoria do Alex ela vem para limitar, para controlar, ela vira mecanismo de libertação, né? Quer dizer, o Brasil consegue fazer coisas que realmente eu não consigo entender. Ou seja, a gente subverte uma teoria limitadora, transformando ela em condição, em carta de alforria para os magistrados. E acha tudo normal. E acha tudo normal. Digas de passagem, porque, infelizmente, boa parte dos manuais em que nós estudamos naturalizam essa discussão e não vão lá na raiz nos incomodar com o problema. Mas, enfim, no HC 389-808 do Supremo Tribunal Federal, o Supremo agora bate o martelo dizendo para nós, então, que é possível, sim, realizarmos um balanceamento e aceitarmos a prova ilícita em algumas situações excepcionais. Ou seja, o que deveria ser uma barreira de fogo, o que deveria ser intransponível, que é a utilização da prova ilícita, volta a nos assombrar. O estranho é que talvez esse caso seja um dos últimos onde o Supremo Tribunal Federal ainda se mostrava um tanto quanto preocupado com a teoria da prova ilícita. Nós vamos assistir de uma maneira estranha que, posteriormente, aqui a 2010, parece que saiu de moda a discussão da prova ilícita. Parece que saiu de moda. O Supremo desistiu, o Supremo cansou de se questionar acerca dessa questão, mas também, em parte, porque ele tem lançado mão, tal qual o STJ, da irmã da súmula 7 do STJ, para dizer, não, isso é matéria de prova, prova a gente não discute. E aí você cria uma barreira para, consequentemente, caminhar isso para uma discussão a nível de Tribunal Superior. Então, enquanto nós vivermos sobre uma égide estendida da súmula 7, nós vamos ter também sérios problemas para construir uma doutrina da prova suficiente à luz de tribunais superiores. Essa negativa de cognição individualizada a partir de uma defesa de uma cognição cada vez mais abrangente pelo sistema de precedentes
tupiniquins brasileiro se mostra também um problema e nos lança, né, aqui um desafio muito grande para a gente pensar acerca da categoria da prova e da forma como essa prova está sendo utilizada. Bom, acho que, né, eu trago mais inquietações que soluções. Eu acho que, se vocês dormiam bem com a teoria da prova, talvez essa noite vocês passem a ter pesadelos com a teoria da prova. Mas é a inquietação que gera a reflexão. É a agonia, diria Kafka, que gera o pensamento. E não tem de ser outra forma, não tem como ser de um outro modo. Né? Eu acho que, dentro de uma teoria geral da prova, esse seria o panorama, né? Esses seriam pontos polêmicos que eu acho que seriam importantes serem trazidos à luz para serem refletidos e discutidos com vocês. Né? Agradeço demais a atenção e o carinho da recepção de vocês. Obrigada, professor. Eu acho que foi bem legal a sua aula. Enfim, eu chego a estar cansada. A gente fica cansado, né? Pesa, eu sei. Mas faz parte. Muito boas as reflexões, assim, a gente tem realmente uma nova forma de ver a matéria, que a gente olha, parece que ela não é tão instigante, assim, a teoria da prova, mas com as suas reflexões a gente vê que é um assunto bem importante, que às vezes a gente acaba não refletindo tanto quanto a gente deveria. Eu peço desculpas se talvez a expectativa de vocês fosse caminhar por uma perspectiva mais dogmática, mas eu acho que eu precisava abrir a caixa de Pandora. Eu precisava mostrar que tem demônios soltos dentro da teoria da prova, tem um monte de ponta solta, e a gente precisa amarrar essas coisas, a gente precisa refletir. Né? A finalidade da nossa prática, se ela não for refletida, ela retroalimenta todos esses abusos e absurdos que a gente vive, que vocês, por exemplo, no chat, relataram diversas vezes. Sim, professor. Eu até agora estava falando no inbox com a colega Patrícia que o que a gente achou interessante foi justamente não ser dogmáticas, foi trazer o questionamento que é inerente ao método científico, trazer justamente o questionar para o debate. Até porque eu acho que é o que a gente quer numa aula de pós-graduação, porque se a gente quiser entender o código, a gente vai ver, a gente lê o código, tem 1000 manuais, aula de cursinho, mas o que a gente quer é mesmo isso, é ter uma inquietação sobre o assunto, sair sabendo menos do que a gente sabia antes, na verdade. É o que eu costumo, e eu brinco, né, que quando a gente se debruça sobre os temas e a gente começa a fazer uma leitura aprofundada, é que a gente realmente descobre socraticamente o tanto de coisa que ainda tem para ser pensado, refletido, discutido, investigado e etc. Né? Então, eu acho que é por aí. Professor, a Gabriela, eu só queria ter, assim, não sei se é uma dúvida, enfim, como é que o senhor cria coragem, assim, para bater tão de frente com os juízes? Não que eu tenha medo, mas eu não sei se os colegas também enfrentam aqui na comarca, porque tem alguns juízes aqui que é difícil delitar, né? Principalmente na área civil e na fazenda pública. Meu Deus, aqui, para sentar e conversar com eles, assim... Eu queria saber como é que a senhora enfrenta, porque no papel é uma coisa. Ai, não, isso aqui. Eu desafio eles no papel, não estou nem aí. Mas, pessoalmente, é outra coisa. Eu acho assim, Gabriela, eu concordo com o professor Lenny Streck quando ele diz que a gente, às vezes, só consegue fazer as transformações se a gente submeter determinadas pessoas a uma espécie de constrangimento epistemológico. Então, eu tento exatamente fazer isso. Né? Claro, com educação, com classe, com jeito, mas a gente vai apertando, Em parte, a possibilidade de, hoje,
né, ter dado durante quase 8 anos aula na Escola da Magistratura. Eu dei aula tanto na Escola da Magistratura quanto na Escola do Ministério Público Estadual. Então, isso me aproximou deles. Em parte, muitos não me veem de maneira hostil, mas ainda aquele respeito. Olha, ele foi meu professor, então ele tem direito de vir aqui me dar um puxão de orelha e falar: opa, não foi isso que a gente aprendeu, não. Volta lá, pega de novo suas anotações e a gente não discutiu. E, de certa maneira, né, não vou dizer aqui, o espaço da academia, o espaço da gente poder sentar e fazer palestras ao lado deles e cutucar eles durante esses eventos, eles, consequentemente, vão tomando reação. Mas, principalmente, no meu caso, né, eu faço parte da comissão de processo da OAB-MG. Então, a gente entende que a gente tem uma função um tanto quanto institucional também, de comprar a briga do advogado, de comprar a briga nessas situações. Tem um texto meu no Conjur mesmo, com 2 professores da comissão, em que nós compramos uma briga muito grande, por exemplo, numa tentativa do tribunal de suprimir o direito à sustentação oral no artigo 942 de um determinado advogado. Né? O colega advogado teve a decisão pelo 942, o tribunal, numa pressa maluca, resolveu já dar a palavra para os outros 2 da Câmara para eles votarem, e eu estava ali aguardando o meu julgamento. Na hora que eu vi aquilo ali, eu levantei a mão, falei: opa, peraí, presidente da Câmara, mas o que é isso? Eu falei: ele tem direito à sustentação oral. Ele não abriu mão. Aliás, vocês nem perguntaram para ele se ele quer abrir mão. Vocês não podem passar a votação. E aí, o presidente da Câmara virou e falou assim: mas você está de picuinha, ele já fez a sustentação oral. Eu falei: não, ele tem o direito a, e a OAB vai comprar essa briga. Eu falei: então eu estou me habilitando institucionalmente como OAB, como amigos curi nesse processo, e eu quero fazer a sustentação oral porque eu não fiz. Então eu vou fazer. Eu vou fazer, e eu posso fazer. Você não vai me pôr para fora, não, eu vou fazer. E eu ainda brinquei com ele, e prometi, e cumpri. Eu falei: eu vou contar esse caso lá no Conjur, para o Brasil inteiro. Né? E aí virou um texto. Ele não deixou o senhor fazer. Ele teve que Ele deixar não liberou. fazer. E aí eu fiz. Aí deixou também o outro fazer. Né? Eu falei: não, então quem vai fazer a sustentação oral sou eu. Eu tenho esse direito institucional, eu vou fazer. Eu me habilito aqui, em defesa da prerrogativa do advogado. Né? Esse escudo institucional ele tem que ser um mecanismo extremamente importante para a gente caçar essa briga. Né? Mas é óbvio, é o que eu costumo dizer, infelizmente, uns aprendem a permitir esse diálogo, enquanto outros criam aqui barreiras e que, às vezes, a gente tem que romper, infelizmente, num canal não tão diplomático, mas que é o canal institucional. Né? O canal institucional. Pelo menos, né, de um tempo para cá, nós da Ordem dos Advogados MG, a gente sempre tenta ser bem combativo nesse aspecto. E isso tem gerado um resultado de respeito, né? Não vou dizer apenas de enfrentamento, mas de respeito entre a OAB e o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, e por aí vai. Né? Eu acho que o caminho ele passa pelo caminho institucional, que não deixa de ser um caminho importante, e, como diria Kant, pelo constrangimento epistemológico pela caneta. Né? Então, nós vamos publicar artigos, a decisão pode ser pública, então eu vou julgar ela no ventilador. Eu perdi nem uma amizade, ele nunca foi meu amigo, não, mas enfim. Né? E ficou com raiva de mim, ficou bolado, que era um desembargador do TJMG, colega meu na PUC Minas, e que eu nem pensei. Eu estava trabalhando uma discussão sobre deferimento, indeferimento, controle de petição inicial com meus alunos. Eu tento sempre trazer cases para a aula, e essa decisão me deixou assim tão perplexo pela cretinice da sua fundamentação que eu levei para a sala de aula. Não era uma decisão
de segredo de justiça. Então, poxa, se ela foi publicada no Diário Oficial, ela está aqui para crítica. E só depois é que os alunos viraram e falaram assim: oh, essa decisão é do professor fulano. Aí eu olhei e falei: putz, é professor de direito civil deles. Eu falei: ah, agora foda-se. Foda-se. Já fiz. A decisão já foi entregue para a análise deles. Azar. Né? E o cara veio depois me interpelar na sala dos professores. Eu falei isso com ele. Eu falei: ué, se você não quer ser zoado, não dê decisões escrotas. Então, o primeiro pressuposto. Né? Agora, a minha função acadêmica é de crítica. Se você fizer bem feito, eu vou elogiar, mas se você fizer cagada, eu vou marcar em cima também, ué. É uma responsabilidade institucional que eu tenho. Ah, mas nós somos da mesma instituição. Ô, velho, não. Nesse momento, não. Você não pensou nisso. Quando você deu a decisão escrota que você deu. Né? Então, em cima disso, a gente cai na porrada, às vezes. Mas faz parte. Né? Eu já fui mais briguento até, Gabriela. Hoje eu tenho tentado trabalhar por os canais diplomáticos, mas acho que todo mundo tem um momento em que o sangue talha. Né? E aí a gente não está disposto a aceitar. Há um tempo atrás, eu procurei uma médica gastro que ela virou para mim e falou o seguinte: sabe qual que é o seu problema? Você está engolindo sapo. E sapo é indigesto. Então, para de engolir. E você vai resolver seu problema de saúde e você vai ser mais feliz. E eu comecei a levar isso a sério. Né? Eu sempre falo, sapo é indigesto. Tem sapo que a gente não precisa engolir, não. E a gente está trabalhando. E eles têm que respeitar a gente no trabalho que a gente está fazendo. Né? Não é abuso, não é... Não. É uma crítica científica, são condições de trabalho, e a academia ela existe para isso, para a gente mudar a realidade. Não, como diria, né, o ministro aposentado Eros Grau, para repetir o que o Supremo Tribunal Federal diz. Não, para isso chama de diário oficial. A função da doutrina é crítica mesmo, né, para descer o porrete quando eles saem da linha mesmo. E como saem, aliás, com frequência. Por isso a gente sempre tem material de serviço, a gente sempre tem material de trabalho. Né? A respeito disso, gente, eu preciso combinar com vocês a atividade final. Eu não sei, eu realmente não sei, confesso, e aí eu queria uma ajuda. Como são as questões de prazos institucionais? Professor, só antes da atividade, agora que o senhor falou sobre engolir sapo, eu lembrei de um caso que uma colega comentou essa semana, que não foi de um juiz, mas foi de um colega advogado que foi advogado da outra parte. Ela juntou no processo, juntou uma declaração da cliente dela, que era autora, uma declaração uma declaração simples de que a mãe dela estava residindo com ela, assinada, e o advogado da outra parte requereu perícia da assinatura, porque estava diferente do documento. Sim, estava diferente do documento de identidade. E ela veio totalmente confusa, porque isso é uma falta de decoro sem fundamento, porque o advogado está representando a parte, então ele questionar a assinatura dela, ele não está questionando a cliente, ele está questionando a advogada. E ela veio meio sem reação. Como é que eu faço? Eu falei para ela pedir uma retratação, porque ele está te caluniando, ele está te acusando de crime de falsificação de documento oficial. E eu achei aquilo de uma falta de profissionalismo, de uma falta de coleguismo que me chocou de uma maneira. O advogado tem fé pública no exercício da profissão, como é que o cara me vem questionar ainda se fosse um documento que fosse passível de ser uma prova de difícil obtenção, mas era uma declaração simples. Meramente protelatório, quer dizer, o sujeito... Totalmente, uma falta de ética. De má fé para tentar segurar aí e retardar o procedimento. E ele ainda alegou que era má fé dela era que ela estava agindo de má fé na ação, que ela não tinha fundamentos para agir.
E eu falei para ela, tu denuncia esse cara na OAB da comarca de vocês e tu requer uma retratação por causa da calúnia que ele está fazendo. Sim, com certeza. O cara acha que porque está no exercício ele pode fazer qualquer alegação vazia e requerer qualquer tipo de produção de prova usando o judiciário para fazer as vontades dele. Eu achei um absurdo total. Débora, eu acho que você falou isso é muito sério. Eu acho que, infelizmente, a gente tem colegas que exageram, perdem os limites da ética no que diz respeito às ações estratégicas. Eles realmente não ainda entenderam o processo como um espaço argumentativo, mas eles estão achando que aquilo ali é uma espécie de octógono de MMA ou alguma coisa do gênero. Isso é triste. Ao mesmo tempo, uma coisa muito doida. Eu fui desconstituído por um cliente há uns 2 anos atrás, porque nós fomos para a audiência de conciliação e entramos, né, sentamos na audiência de conciliação, eu e ele, a parte ex-adversa e seu advogado. Eu conhecia, independente de conhecer, fui o mais polido que eu podia ser. Dei bom dia, boa tarde, estendi a mão. Aliás, tempos esses que você podia apertar a mão. Estendi a mão, cumprimentei o juiz, etc. Tivemos uma audiência na mais completa diplomacia. Uns ânimos um pouco exaltados, mas contidos pelos advogados dentro da normalidade profissional. Terminou aquilo ali, o cliente me chamou e falou assim, não estou entendendo. Eu falei, não estou entendendo o quê? Você cumprimentou o adversário. Eu falei, moço, deixa eu te explicar. O advogado está lá fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo. Dá boa tarde, como vai, tudo bom? E sentar e manter um tom de voz civilizado, isso é questão fundamental. Ah, não, eu não estou achando que você está com sangue no olho. Eu falei, sangue no olho do quê? Não, porque você não me defendeu. Eu falei, cara, isso era uma audiência de conciliação. O juiz perguntou, tem acordo? Eu disse, não. A outra parte fez uma proposta de acordo. Nós ouvimos e dissemos, não concordamos. Audiência encerrada. Eu falei, eu ia falar o quê? Mas você não falou do meu ponto de vista. Eu falei, cara, nada disso vai para a ata. Nada disso é registrado. Ou seja, na próxima audiência, o juiz já nem lembra da sua cara. Eu falei, tudo que a gente tinha para dizer até o presente momento está lá na inicial. Agora eles vão contestar. Bom, vamos ver o que eles vão trazer. Dependendo do que trouxer, nós temos o direito à réplica. E aí a gente vai ver se vai ter ou não vai ter audiência, inclusive. Quer dizer, e aí ele ficou olhando, eu falei, não, cara. Eu falei, você me desculpa, mas se você está achando que eu vou chegar lá, dar tapa na mesa e não sei o quê, o outro te cumprimenta, você cruza os braços. Ah, não, gente, eu estou trabalhando. Se o ambiente de trabalho ele ganha essa animosidade, ele ganha essa carga negativa, você infarta. Você vai ter uma úlcera, você vai ter... Ué, você está doido. Isso é insalubre. Mas também o cliente, ele acha que a coisa tem que ser assim, a coisa tem que... Você fala assim, gente, eu não estou entendendo. Traz alegações das mais absurdas. E você olha e fala assim, gente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo qual é o problema. Quer dizer, de você ser cortês com as pessoas. Ora, você pode até discordar, mas você pode discordar com um sorriso. Dizer, não, continuo discordando de você. E isso não é sinal de fraqueza. Aliás, é o que eu começo também a achar, no caso, Débora, que às vezes essas pessoas desesperadas nessas estratégias são para encobrir, às vezes, falhas técnicas, complexos de inferioridade e, às vezes, um mau trabalho que o cara está fazendo e que ele sabe que ele está fazendo, e aí ele tenta fazer um circo para ver se ele distrai o problema.
Por isso também a importância do bom conhecimento da técnica. Quer dizer, a técnica é o nosso bote salva-vida. A técnica é a nossa segurança. Né? A gente não pode prescindir disso. E nem tampouco se rebaixar ao nível dos profissionais de infelizmente, ética duvidosa. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Acho que é mais ou menos por aí. Excelente, professor. Muito bons os teus pontos. Realmente tem clientes que esquecem que nós somos pessoas lidando com pessoas. Não, nós somos prestadores de serviço. E se o cliente não for ele, eu vou encontrar com esse outro advogado em um outro cenário e, sei lá, às vezes hoje ele é meu ex-adverso, na próxima situação ele pode ser meu litisconsorte. E aí? Para quê? Uma animosidade desnecessária. Não, gasto de energia. Eu costumo brincar, principalmente na pandemia, eu tenho falado isso muito, eu tenho falado, gente, tem tanta gente que deve estar à toa, porque para gastar energia com uma coisa que não vai te trazer nenhum tipo de proveito, você deve estar caçando o que fazer. Né? Quer dizer, infelizmente, eu não estou à toa. Eu tenho cheio de serviço para fazer. Né? Mas quem está à toa devia procurar uma coisa mais legal, sei lá, jardinagem, vai fazer alguma coisa para gastar essa energia. Né? Seria muito mais producente. Mas o ser humano é um negócio muito curioso, eu diria. Quanto mais eu estudo sobre psicologia cognitiva, como eu tenho feito, mais eu percebo que o ser humano é a criatura a ser estudada mais aprofundadamente em razão dos seus comportamentos. Né? Nunca para de me surpreender algumas coisas. Eu acho isso fantástico. Em alguns momentos é engraçado. Você ri dessas coisas. Ou pelo menos depois. Você pode ficar com raiva no primeiro momento, mas depois que o sangue esfria, você para e fala assim, gente, mas que coisa. Né? Quer dizer, às vezes eu termino um dia de trabalho, sentado em casa, aquele momento que você chega à noite, toma um banho, dá a desacelerada, e você fica revivendo o dia, você fala assim, gente, mas não é possível que aconteceu isso. Né? Isso parece tão absurdo. Ontem mesmo eu estava conversando com os alunos da graduação de Teoria Geral do Processo e uma aluna falou assim, professor, mas é fantástica a quantidade de histórias que você conta. E eu brinquei com ela, eu falei, não são histórias, são casos, eu posso provar, eu tenho os autos, eu tenho tudo guardado, eu consigo te demonstrar, mas algumas coisas parecem realmente fantásticas. Quando você olha depois, você para e fala assim, gente, mas sabe, você fala, precisava disso? Quer dizer, precisava realmente disso? Mas não sei. Né? Eu volto a dizer, eu acho que tem gente com muita energia, precisando gastar e deveria arrumar aí, sei lá, alguma outra razão para gastar energia. E aí fica caçando bobagem. Mas, enfim, faz parte. É um ser humano. Né? E a gente lida com ele. Ainda. Né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão da informatização do Poder Judiciário, que muito me preocupa. Até eu estava pensando com o EPROC, assim, o senhor fala que às vezes a gente nem precisa da réplica, né? Porque dependendo do que é alegado na contestação, e pelo EPROC ele já sai automático. Tu bota a contestação, já abre o prazo lá para a réplica. Isso, quer dizer, é o próprio judiciário criando um fenômeno que o professor Humberto Teodoro, eu acho que ele foi o primeiro a batizar, e bem batizar, de tempos mortos no processo. Porque é um ato processual absolutamente inútil. Quer dizer, ele não acrescenta nada, mas ele está ali, né, por causa da programação. Ele está ali. E isso é complicado. Né? 3 semanas que se vão de talvez uma coisa completamente inútil. Assim. Inútil. E aí é que é o problema. Porque, às vezes, na réplica, o cara ultrapassa os limites da réplica. E aí você ainda vai ter que impugnar a réplica por alguma outra forma para dizer, você fugiu do assunto, precluiu essa discussão, ou qualquer coisa do gênero.
Às vezes é um desserviço, mas por um problema de má programação. Também eu me pergunto, assim, agora com esses algoritmos, inteligência artificial, será que um algoritmo ele tem condições de fazer uma boa, por exemplo, um despacho saneador, nos termos que a gente estava discutindo ali? Tem alguma opinião sobre isso? Eu diria o seguinte, eu tenho acompanhado isso em termos de Brasil, conheço todos os sistemas que estão em teste, pude vê-los, pude trabalhar com eles perante o Poder Judiciário, e os sistemas de inteligência artificial que estão sendo utilizados pelos escritórios também. Né? Meu escritório testa hoje um sistema de inteligência artificial em inglês, na realidade, chamado Case Crush, desenvolvido dentro da Universidade de Cambridge, e nós estamos aqui fazendo o piloto no Brasil para adaptá-lo e vender. Eu brinco muito com minha esposa, que eu falo que se essa venda desse serviço der certo, eu fecho o escritório e fico só vendendo inteligência artificial para advogados. E eu acho que aí eu vou ser plenamente feliz. Né? O estresse vai ser muito menor, mas, enfim. Qual é o grande problema? Não há nenhum sistema no Brasil de verdadeira inteligência artificial. Tecnicamente, existe uma distinção entre inteligência artificial forte e fraca. Todos os nossos sistemas são sistemas de inteligência artificial fraca. E complicados, porque alguns têm algumas zonas de penumbra e opacidades algorítmicas muito grandes. E por isso a gente não sabe, e ninguém sabe, qual é o critério que a máquina está utilizando para decidir. Outro problema, né, aqui, a gente não sabe, ou muitas vezes isso não é bem explicitado, quem é que está programando a máquina. Se é um especialista de TI ou um jurista. E quem é o jurista? Porque isso também vai influenciar na seleção de casos que alimenta a máquina. Então, há vários riscos para a utilização de inteligência artificial. Países que vêm utilizando mais, como os Estados Unidos, por exemplo, estão sentindo os problemas a um médio prazo da utilização da inteligência artificial. Né? Então, isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. E entra um outro problema, ou seja, como é que esse algoritmo é programado? Ele trabalha com redes neurais, ele trabalha com árvores decisórias, ele trabalha com machine learning, porque tudo isso vai influenciar. O estranho, e eu acho que isso é a falência da coisa, é a gente chegar na conclusão que a máquina faz o trabalho melhor do que a gente. Seria possível? É possível. Nós não temos a tecnologia, mas uma coisa quando a gente lida com tecnologia nada é impossível. É só uma questão de tempo para isso ser possível. É só uma questão da tecnologia se desenvolver. A tecnologia pode se desenvolver para isso? Pode. Mas aí entra o problema. As consequências e o preço pode ser muito grande. Né? Porque se o despacho saneador, a decisão de saneamento, melhor, né? Vamos deixar o nome velho do CPC de 73 para trás. A decisão de saneamento ela for feita pela máquina, isso significa que a sentença também já pode ser feita pela máquina. Né? A máquina teria autonomia no processo. E eu acho muito engraçado, porque eu estava brincando que se o Poder Judiciário descobrir que ele consegue resolver o problema dele com a máquina, ele vai descobrir que, na realidade, ele pode ser substituído. E que não justifica você pagar o que paga para o magistrado. Você vai pagar pela máquina. E a máquina trabalha 24 horas, e a máquina trabalha de maneira mais eficiente, etc, etc, etc. Experiências nesse sentido, Augusta, estão sendo feitos pela Corte de British Columbia, no Canadá, pela assessoria do professor Richard Susskind. Ainda está em teste, mas é o primeiro projeto piloto de inteligência artificial forte dentro do direito. Tá? Ele ainda está em teste e os canadenses dizem que a coisa está funcionando bem lá. Né? Tenho minhas dúvidas.
com relação às consequências. Ainda está cedo para a gente fazer a primeira leitura dessa experiência como positiva ou negativa, né? Eu acho que o sistema de British Columbia é interessante, mas ele é muito mais interessante porque ele apoia muito mais em decisões negociadas do que decisões tomadas pela máquina. Há um incremento muito grande da mediação. E aí, muitas das decisões, elas são, na realidade, mediadas. Então, você não tem uma decisão definitiva, propriamente, no sentido da palavra, de julgar procedente e improcedente, mas muito mais a homologação de uma transação que surge numa mediação. É o que eu volto também a dizer. Tenho dito muito esse ano, inclusive. O judiciário precisa descobrir que a mediação é uma forma tão ou mais eficaz que a decisão jurisdicional. Né? Acho que isso, sem dúvida, é uma das coisas que as novas gerações de juristas precisam levar em conta. Né? A boa mediação, a mediação bem conduzida, ela produz resultados muito mais eficientes. Mas, por exemplo, né, eu tive uma professora na UFMG que ela dizia que ela não faz acordo. Não faz acordo. Se o cliente dela quiser fazer acordo, que ela seja desconstituída. Mas ela prefere perder a fazer um acordo. E se eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas que coisa jurássica, sabe? Porque ela tinha orgulho de ter uma espécie de placar, de quanto ela ganhou e quanto ela perdeu. E aí ela entendia que conciliações, mediações e transações atrapalhavam esse alto score com que ela se exibia em classe. E eu acho que aí ela está deixando a vaidade na frente do trabalho de advogado. Né? Excelente advogada, mas eu acho que está fazendo uma confusão aqui entre o interesse do cliente e o interesse dela. Né? Então, eu acho isso muito perigoso. Bacana, vocês tiveram uma discussão sobre IA com quem? Com a Ângela Espíndola, sim, eu acho. Uhum. Bacana. Muito legal a disciplina também, a gente teve Sim, bastante professor, esse debate sobre a substituição do ser humano nos processos decisórios é um debate que eu tenho semanalmente aqui em casa, né? Eu, como advogada, meu companheiro como engenheiro, pesquisador de engenharia elétrica, doutorando, então é um debate que é o comentar sobre jurisprudência que ele começa, não, porque logo mais os robôs vão substituir os juízes, eu falo para ele, mas o problema não é justamente a falta de humanidade nas tomadas de decisões, mesmo que sejam seres humanos tomando as decisões, elas são tomadas de maneira automática. Preencher o padrão X e Y vai ser decisão em tal sentido. Então é justamente a falta da humanização, não o excesso de humanos. E eu diria um problema a mais. Né? Há um fenômeno no campo da psicologia cognitiva que é o viés algoritmo. As discriminações que a máquina faz sem saber que está fazendo. Vide, por exemplo, uma discussão que estava tendo agora do Twitter. Sim, eu vi que das fotos, né, que ele sempre mostrava as miniaturas, parecia privilegiar pessoas brancas, né? Sim, sim. Tem um trabalho, tem uma professora norte-americana que trabalha essa discussão da discriminação por máquinas, que é a Cathy O'Neil, que é muito interessante. Os trabalhos da Cathy O'Neil são muito legais nesse sentido, de dizer, olha, cuidado com a máquina. Porque, novamente, se Platão na República dizia que nós temos que vigiar o vigia, eu digo hoje, nós temos que programar o programador. O programador que programará esse algoritmo, ele precisa ser treinado. Essa foi justamente a questão que nós trouxemos na aula da professora Ângela, sobre as informações que são inseridas nos sistemas de inteligência artificial. Que se é um sistema de machine learning, então ele vai aprender com as informações que ele tem. E num sistema que já é preconceituoso, que já condena superiormente pessoas negras a pessoas brancas, então ele vai entender a cor da pele como um parâmetro a ser preenchido e vai determinar esse preconceito como um fator já das decisões, trazendo para um sistema que já tem
uma institucionalização de alguns preconceitos vai eternizar esses parâmetros. Então, isso é outra questão na hora da programação das inteligências artificiais, né? É a ressurreição do Lombroso, né? Muitas vezes é o naturalismo, é o Lombroso voltando aqui sobre uma forma diferente. E isso é triste, mas isso é verdade. É o caso Compass, nos Estados Unidos, por exemplo, deixou isso muito claro. Como que a máquina se torna preconceituosa. Quer dizer, a máquina é neutra, mas tudo é um problema de programação. Quer dizer, quem é que levou, com base naquilo que ela desconhece como viés cognitivo, porque esse foi o problema. Se a gente entrega toda a programação da máquina para uma pessoa, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, isso não pode acontecer. Ou seja, eu tenho que ter um grupo de trabalho, um grupo diverso, inclusive, para que o algoritmo consiga receber impactos diferentes. Só que como nós estamos mais preocupados em fazer o algoritmo da forma mais rápida e barata, então a gente diminui a equipe. E aí paga o preço. Aí paga o preço. Né? Complicado, mas bom. Aí dá um tema para um outro debate, gente. Eu até gosto muito desse debate também, mas dá um tema para um outro debate. Bom, eu queria então voltar só para entender a questão operacional que nos resta. Né? Qual seria o prazo para a atividade que vocês têm que me entregar? Os professores têm geralmente deixado 1 ou 2 semanas, dependendo do tipo de atividade. Alguns professores deram alguma resenha crítica de um ou mais textos, e daí eles deixam, como a gente tem aulas quinzenais, eles geralmente deixam o prazo às vésperas da próxima aula. Não, tudo bem. Pode ser? Vocês querem mais prazo, menos prazo? Como é que está isso? Só que queria acrescentar que eu acho que a gente vai ter aula semana que vem, no próximo final de semana, excepcionalmente. Mas não tem problema também. Eu acho que a gente, tipo, não tem problema. Depende da atividade que o senhor propor, né? Exato. Então, agora tem que ver. Tá, mas aí eu volto também de novo à bola. Como vocês preferem ser avaliados? Eu acho interessante, assim como que eu até sugeri ontem, essa formulação de nós apresentarmos uma resenha crítica, alguma análise de alguma coisa. Eu acho que fica bem interessante, porque a gente já está bem instigada, assim, eu já fiquei bem pensativa, assim, desde ontem com os nossos assuntos trazidos na aula. Então, acho que fica bem prático, assim. Eu, particularmente, acho que consigo visualizar de uma melhor maneira, assim, né? Uma análise de alguma coisa. Podemos ficar, então, combinados desse modo. Bom, vocês têm o prazo de, 2 semanas? Uhum. Tá. Pode ser. Quando vocês fazem esse encaminhamento, vocês encaminham o quê? Pelo Moodle ou pelo e-mail? Nós temos encaminhado por e-mail. Até uma sugestão, talvez, o professor Jaci, que foi de uma das disciplinas, ele nos deixou um formato livre da forma avaliativa, ele nos passou os materiais e nos deu um limite mínimo e máximo de páginas, mas ele nos deu uma liberdade mais de formato. Então, o que eu e uma das outras colegas nos propusemos a fazer, nós fizemos um projeto de artigo que nós pretendemos continuar a pesquisa agora. Então, talvez, eu não sei se é do interesse do professor também, produção de artigos ou alguma coisa do gênero, orientação para artigos. Sim, mas se abrir para isso, também acho que poderia ser interessante. Daí a gente fez em dupla essa avaliação específica. Ótimo, eu acho que pode ser feito nesse modelo, mas eu queria propor, na realidade, um estilo. Né? Ao invés de um artigo científico, um texto no padrão Conjur, mais ou menos 15.000 caracteres, né? Dá aí umas 4, 5 páginas. Um texto mais livre, mais opinativo, na realidade. Vocês podem utilizar da bibliografia. Eu mandei já vídeos, eu mandei textos, né? Vocês podem fazer uma análise de decisão, vocês podem fazer envolvendo algum dos temas que nós discutimos ao longo de ontem e hoje. Fechamos assim?
Deixei meu e-mail aqui. Se vocês puderem enviar para o e-mail, facilita para mim a correção e o feedback. Perfeito, gente. Isso aí, então, professor. Acho que agradecer a aula, acho que foi muito, muito produtiva, eu gostei muito. Já gostava do seu trabalho, gosto ainda mais agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço demais a recepção, o carinho e o diálogo que pudemos estabelecer. Né? Fica aqui o convite para a gente desenvolver esse diálogo aí, né, no paper que vocês vão produzir, redes sociais e por aí vai. Precisando, vocês têm meu e-mail, só entrar em contato. Obrigada, professor. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar, numa próxima, até mesmo na nossa pós ainda. Um Bacana, abraço, muito espero. obrigada. Será um maior prazer. Adorei ouvir o senhor. Será um maior prazer. A Gabriela fez uma observação. A gente está combinando, Gabriela, de 2 semanas, né, como tem sido a média. 2 semanas para a entrega da atividade. E, Tânia, eu estou propondo aqui fazer um texto, vocês podem fazê-lo em dupla, no padrão Conjura aqui, 15.000 caracteres, 4, 5 páginas, onde vocês evitassem a tradicional excesso de referências bibliográficas. Citem só o essencial, não precisa fazer citação textual, faz mais citação indireta. Eu quero mais ouvi-los do que, na realidade, ler os autores sobre o tema. Perfeito? Se alguém for desenvolver algum tema especial e precisar de uma bibliografia especial, me manda um e-mail que eu também seleciono o material. Perfeito? Então, fica aqui um grande abraço para vocês. Foi um prazer imenso. Espero muito que a gente possa ter uma próxima oportunidade de diálogo. Gente, um ótimo resto de sábado e final de semana para vocês. Abração, sucesso!